Fala, nação santista, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Notícias do Peixão hoje. Aqui quem tá falando é a Melissa Leal e se preparem porque temos mais um vídeo incrível. Tô passando aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações, curtirem o nosso vídeo e comentários de onde vocês estão nos assistindo para que eu possa mandar um beijo especial para todos vocês. Bora para mais um vídeo. Primeira notícia. Romarinho vira alvo do Santos e Kleber Xavier aprova possível reforço no ataque. Com o retorno do Brasileirão cada vez mais próximo, o Santos segue atento ao mercado da bola para garantir reforços que fortaleçam o elenco comandado por Kleber Xavier. A diretoria, liderada por Marcelo Teixeira e com o respaldo do executivo Alexandre Matos, vem agindo com critério nas contratações. Após a frustração nas negociações com Brian Rodrigues, do América do México, o Peixe agora mira um velho conhecido da torcida brasileira, Romarinho. O atacante, com passagem marcante pelo Corinthians, está livre no mercado após encerrar seu contrato com o Al Rayyan, do Catar. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Jorge Nicola em seu canal no YouTube, o jogador negocia com duas equipes brasileiras, Grêmio e Santos. No clube da Vila Belmiro, o nome do atleta conta com forte apoio interno, especialmente do técnico Kleber Xavier, que conhece bem o atacante desde os tempos de Corinthians, quando atuou como auxiliar técnico de Tite. Romarinho negocia com dois times brasileiros. São eles, o Grêmio e o Santos. O nome é defendido por Kleber Xavier, afirmou Nicola, confirmando o interesse santista na contratação. A avaliação do comandante santista se baseia não apenas no desempenho do jogador no passado, mas também no que ele ainda pode entregar dentro de campo, principalmente pelas características que o elenco atual necessita. Romarinho é um atacante versátil, que atua preferencialmente pelas beiradas do campo. Setor carente no time santista desde a saída de Soteldo para o Fluminense e da liberação de Gabriel Veron ao Juventude. Com 33 anos, o jogador acumula experiência internacional e passagens por clubes como Al Ittihad, dos Emirados Árabes Unidos, além de Al Jazeera, Al Jazz e o já citado Al Rayyan, todos do futebol do Oriente Médio. Apesar do tempo fora do Brasil, o atleta manteve uma regularidade interessante e ainda desperta interesse por sua capacidade de decidir jogos em momentos-chave. O Santos entende que Romarinho pode agregar não só pela experiência, mas também pela liderança em campo e capacidade de atuar em diferentes funções ofensivas. Sua chegada, caso concretizada, representaria um ganho técnico para um setor que perdeu profundidade recentemente. A ideia do Peixe é suprir essas lacunas com nomes que já estejam prontos para jogar e que não exijam um tempo longo de adaptação ao futebol brasileiro. Enquanto isso, nos bastidores da Vila Belmiro, Alexandre Matos trabalha para avançar nas tratativas com o staff do jogador. O clube trata o assunto com cautela, ciente de que o Grêmio também mantém conversas com Romarinho. O Peixe, no entanto, acredita que o bom relacionamento entre o jogador e Kleber Xavier pode pesar a favor no momento da decisão. O treinador vê no atacante uma peça capaz de elevar o nível competitivo da equipe. A busca por Romarinho ganhou força após a desistência na negociação com Brian Rodrigues. O atacante uruguaio estava nos planos do clube, mas o América do México dificultou o avanço ao fazer novas exigências financeiras. Com isso, o Santos optou por recuar estrategicamente. Matos, conhecido por seu rigor orçamentário, decidiu que não faria loucuras financeiras, o que encerrou, pelo menos temporariamente, as conversas com os mexicanos. Além de Romarinho, o Santos também monitora outros nomes no mercado. Um deles é o atacante espanhol Javi Puado, destaque do Espanhol. Apesar do interesse, trata-se de uma negociação considerada complexa, principalmente pela forte concorrência de clubes europeus e o alto custo envolvido. Ainda assim, Alexandre Matos segue atento a movimentações que possam abrir brechas para avançar nas conversas. O planejamento do clube é criterioso. A ideia é fechar com atletas que entreguem resultado imediato e se encaixem no perfil traçado por Kleber Xavier, jogadores com qualidade técnica, experiência, e que tenham condições de assumir a titularidade logo de cara. O treinador participa diretamente dessas avaliações e tem sido ouvido em todas as decisões estratégicas. A reabertura do Brasileirão está marcada para o próximo dia 16 de julho, quando o Peixe enfrenta o Flamengo na Vila Belmiro.
O confronto com o Palmeiras, que seria anterior, foi adiado por conta de ajustes no calendário. Com isso, o Santos ganhou tempo para intensificar os treinamentos e finalizar contratações que possam impactar diretamente na formação titular da equipe. O objetivo é claro: garantir um elenco mais competitivo para brigar na parte de cima da tabela e evitar os sustos da última temporada. A torcida, por sua vez, acompanha com expectativa o desenrolar da situação. Romarinho, embora tenha ligação com o rival Corinthians, é bem visto por parte da torcida por sua história vitoriosa e pelas qualidades que apresenta dentro de campo. Caso acerte com o Peixe, terá a missão de apagar o passado alvinegro com atuações que convençam os santistas de que pode, sim, ser um nome decisivo na Vila. Por enquanto, as negociações estão em andamento e o desfecho deve acontecer nos próximos dias. Resta saber se o Santos conseguirá vencer a concorrência do Grêmio e fechar com um reforço que, ao menos no papel, tem tudo para entregar muito dentro de campo. A diretoria segue firme na missão de reformular o elenco com responsabilidade e ambição, e Romarinho pode ser mais uma peça importante nesse novo capítulo do Peixão. Segunda notícia: Brian Rodrigues tem negociação travada e Santos recua após exigências do América do México. O Santos segue ativo no mercado da bola em busca de reforços que agreguem valor técnico ao elenco comandado por Kleber Xavier. Com o Campeonato Brasileiro em andamento, a diretoria santista tem trabalhado com cautela para reforçar posições estratégicas, principalmente no setor ofensivo, que é visto como uma prioridade para o segundo semestre da temporada. Dentro desse cenário, um nome ganhou força nos bastidores da Vila Belmiro: Brian Rodrigues, atacante uruguaio que atualmente pertence ao América do México. A contratação de Brian vinha sendo tratada como uma oportunidade de mercado. O jogador de 24 anos agrada bastante a Alexandre Matos, executivo de futebol do clube, e também ao técnico Kleber Xavier, que já sinalizou positivamente para sua chegada. O uruguaio é visto internamente como uma peça capaz de disputar a titularidade e aumentar o repertório ofensivo da equipe, especialmente pelas pontas. O Santos chegou a avançar bastante nas tratativas com o jogador. Havia um entendimento entre as partes quanto ao tempo de contrato e as bases salariais. Do lado de Brian Rodrigues, o interesse era claro: ele gostaria de atuar no futebol brasileiro, especialmente por considerar o Santos uma vitrine importante, onde teria mais minutos em campo e a possibilidade de retornar ao radar da seleção uruguaia. No entanto, o principal obstáculo da negociação não era o jogador, mas sim o clube detentor de seus direitos, o América do México. A equipe mexicana, ciente do valor de mercado do atleta, decidiu endurecer nas tratativas e estabeleceu novas exigências para liberar o atacante. Essa postura mais inflexível pegou a diretoria santista de surpresa, gerando um impasse nas negociações. Diante disso, Alexandre Matos optou por uma estratégia de recuo. O Santos não irá atender às novas demandas impostas pelos mexicanos e só retomará as conversas se houver flexibilização por parte do América. Matos foi claro ao afirmar, internamente, que não pretende cometer nenhum tipo de exagero financeiro por um único reforço. A atual política de contratações do Peixe prioriza negociações sustentáveis, que não comprometam o equilíbrio orçamentário do clube. Assim, mesmo diante do interesse esportivo evidente, o executivo santista considera que não há espaço para esticar a corda neste momento. Ele entende que Brian Rodrigues também precisa se envolver nas tratativas, pressionando seu atual clube para facilitar a saída. Nos bastidores da Vila Belmiro, outros nomes seguem sendo analisados, inclusive para a mesma posição. Alexandre Matos trabalha com um leque de opções, embora nenhuma delas esteja tão adiantada quanto a de Rodrigues. O técnico Kleber Xavier participa diretamente desse processo, auxiliando nas avaliações técnicas dos possíveis reforços. A ideia é reforçar a equipe sem atropelar os limites estabelecidos pelo planejamento financeiro do clube. Enquanto isso, o elenco principal segue sua preparação para os próximos compromissos no Brasileirão. Kleber Xavier vem sendo elogiado por seu comprometimento e por manter o elenco focado, mesmo com as indefinições do mercado. Jogadores como Robinho Júnior e Igor Vinícius têm se destacado nos treinos e são considerados peças importantes na retomada da competição.
O treinador, no entanto, ainda busca maior respaldo da torcida, que segue dividida quanto à sua permanência. A chegada de reforços de impacto pode ser um passo importante para fortalecer sua imagem junto ao torcedor. Além disso, a diretoria santista também monitora a situação de outros atletas que podem pintar como alternativas caso a negociação com Brian Rodrigues não evolua. Ainda que o uruguaio seja prioridade, Alexandre Matos prefere não ficar dependente de um único nome e mantém conversas paralelas com empresários e clubes. A novela envolvendo Brian Rodrigues, por enquanto, está em pausa. O jogador aguarda novos desdobramentos e demonstra disposição para vestir a camisa do Peixe, mas entende que depende de um acerto entre as diretorias. O Santos, por sua vez, adota uma postura firme, só volta à mesa de negociações se o América do México reduzir suas exigências. A torcida santista, que vinha se empolgando com a possibilidade de ver o atacante uruguaio na Vila Belmiro, agora precisa aguardar os próximos capítulos dessa negociação. O clube mantém a descrição nos bastidores e evita criar expectativas exageradas. O objetivo é montar um time competitivo, mas com responsabilidade. Por ora, a prioridade do Santos continua sendo reforçar o elenco de forma equilibrada, valorizando boas oportunidades de mercado, mas sempre respeitando os limites financeiros do clube. E nesse contexto, o caso Brian Rodrigues continua em observação em compasso de espera. Terceira notícia. Robinho Júnior recebe elogios de Kleber Xavier e é comparado a Neymar no Santos. Com a volta do Campeonato Brasileiro se aproximando, o Santos vive momentos de movimentação intensa dentro e fora de campo. Se por um lado, a diretoria segue trabalhando em contratações para reforçar o elenco, por outro, os olhos também se voltam para a base. Especialmente após declarações do técnico Kleber Xavier sobre uma das grandes promessas do clube, Robinho Júnior. O jovem atacante tem chamado a atenção do comandante, que chegou a compará-lo a ninguém menos que Neymar. Em entrevista concedida ao jornalista André Hernan no programa Zona Mista, Kleber falou abertamente sobre o que pensa do garoto e como tem conduzido sua integração ao elenco profissional. O treinador revelou que, apesar de o atacante ainda atuar majoritariamente pelo sub-20, ele já vem sendo observado de perto e, inclusive, já participou de treinamentos com o elenco principal. Fez 2 ou 3 treinos. Como é titular do sub-20 e o time está em fase decisiva, ele permanece mais com a base do que aqui. Mas tenho acompanhado todos os garotos, inscrevemos ele e outros no Brasileiro. Lembra muito o pai, mas é canhoto, iniciou Kleber, referindo-se ao fato de Robinho Júnior ser filho do ex-jogador Robinho, ídolo do clube. O técnico foi além nos elogios. Segundo ele, Robinho Júnior tem atributos técnicos que lembram outro craque revelado na Vila Belmiro. É muito habilidoso, finaliza bem de fora da área, e não se apavora quando está dentro dela. Tem um potencial enorme. Pelo biótipo, magrinho, baixinho, lembra bastante o Neymar, comparou. Apesar da empolgação com o talento do garoto, Kleber Xavier pede cautela. Para o técnico, é preciso ter paciência no desenvolvimento desses jovens, pois ainda estão em fase de maturação. São meninos de 16, 17, 18 anos. Esse ano, alguns podem aparecer, mas o grande aproveitamento deve vir em 2026. Em todos os treinos temos 3 ou 4 jogadores da base treinando com o profissional, explicou. O treinador ressaltou que está totalmente envolvido no processo de observação dos jovens talentos. Ele contou que, apesar da rotina intensa, procura acompanhar de perto cada detalhe e já vem estabelecendo uma relação com os atletas da base. Tenho trazido Robinho para treinar comigo, conversado rapidamente sobre o que gosto e o que não gosto. Ainda não tivemos conversas mais profundas, porque o tempo é curto para resolver muitas coisas, disse. Segundo Kleber, desde que chegou ao comando da equipe, sua agenda está lotada. Cheguei numa situação complicada, mas conseguimos sair dela. Agora estou montando o time para a fase decisiva do campeonato. Paralelamente, vou observando os garotos, ainda de forma superficial. Mas vou aprofundar. Estou morando no CT. Acordo às 6 horas ou 7 horas e só volto para o quarto às 20 horas, revelou, mostrando o nível de dedicação. O interesse do Grêmio em Robinho Júnior também movimentou os bastidores da Vila Belmiro recentemente.
O clube gaúcho teria feito uma proposta ousada para contar com o jovem até 2026, com planos de negociá-lo posteriormente para a Premier League. Apesar disso, a tendência é que o Santos segure o atleta, visto como joia promissora, e estenda seu contrato nos próximos meses. Internamente, já há conversas para renovação até 2030. O nome de Robinho Júnior, inclusive, já começa a ecoar fora do país. Clubes da Europa monitoram sua evolução, mas o Santos sabe da importância de segurar seus talentos por mais tempo. O clube entende que, com a orientação certa e espaço no profissional, o jogador pode se desenvolver como uma peça fundamental para os próximos anos. A filosofia da atual comissão técnica, inclusive, é a de valorizar a base e abrir portas reais para quem mostrar desempenho e maturidade. Além de Robinho, outros atletas também são acompanhados de perto por Kleber Xavier. O Santos, que historicamente revela grandes nomes, aposta em mais uma geração promissora. O clube tem uma nova safra muito boa. Estamos trabalhando para preparar esses meninos, porque eles são o futuro do Santos. Queremos lançar com responsabilidade, sem queimar etapas, afirmou o técnico. Enquanto o foco da torcida está voltado para reforços como Romarinho e Javi Puado, a comissão técnica observa atentamente os nomes formados em casa. Robinho Júnior é um desses nomes que podem surpreender já nesta temporada ou se consolidar em 2026, dependendo de como evoluir fisicamente e taticamente. O jogador já mostrou maturidade acima da média e confiança com a bola nos pés, além de ter no currículo a genética e o ambiente ideal para crescer com a camisa santista. No momento, o Santos se prepara para o confronto diante do Flamengo, marcado para o dia 16 de julho, na Vila Belmiro. A partida contra o Palmeiras, anteriormente agendada, foi adiada. Até lá, Kleber Xavier segue intensificando os treinos, mesclando juventude e experiência, buscando montar um time competitivo e alinhado com a tradição ofensiva do Peixe. Com o elenco sendo ajustado, reforços sendo negociados e jovens como Robinho Júnior ganhando espaço, o torcedor santista tem motivos para acreditar em um futuro promissor. A esperança é que, com tempo, paciência e trabalho sério, a Vila Belmiro volte a ser palco de revelações marcantes, e quem sabe, a próxima joia seja mesmo o filho do Robinho. E chegamos ao final de mais um vídeo, passando aqui novamente para lembrar todos vocês de se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações, curtirem o nosso vídeo e comentar de onde vocês estão falando para que eu possa mandar um super beijo para vocês. Tchau e até o próximo!